Onde foi parar a sua tolerância à frustração? Você consegue ouvir um não sem sentir que alguma coisa dentro de você desmoronou? Pensa com calma. Uma mensagem demora um pouco mais para ser respondida e, de repente, sua mente começa a construir uma narrativa inteira. Será que eu falei algo errado? Será que a pessoa perdeu o interesse? Será que eu fui rejeitado? E o mais curioso é isso: nada aconteceu ainda, mas o seu corpo já reagiu, seu peito aperta, sua atenção fixa nisso, seu pensamento acelera, como se algo real tivesse acontecido. Mas não aconteceu, foi só um intervalo. Agora, presta atenção nisso. O problema não é o que aconteceu, o problema é o que você não conseguiu sustentar, o vazio, o intervalo, a espera. Agora vamos para outro cenário. Você posta um vídeo, você se dedica, você pensa no roteiro, você grava, você edita, você escolhe o título, você cria uma thumbnail, você revisa tudo, você coloca esforço real ali e o vídeo não performa. Em poucas horas você já começa a pensar: não adianta, isso não é para mim, eu não nasci para isso, ninguém liga. Agora eu te pergunto: o que mudou de fato? Foi o seu trabalho ou foi a sua interpretação imediata do resultado? Você percebe o padrão? Um pequeno não está sendo vivido como uma negação total. Então agora vamos mais fundo. Você entra em um relacionamento. No começo, tudo flui, tudo é legal, tudo parece natural, mas aí a pessoa demora um pouco mais para responder. Não demonstra na mesma intensidade que você. Não corresponde exatamente como você imaginava. E o que acontece? Você começa a se afastar. Não porque acabou, mas porque você não conseguiu sustentar o desconforto. Você não conseguiu esperar. Agora me responde com sinceridade: o que aconteceu com a sua capacidade de esperar, de sustentar processos, de lidar com a frustração? Porque hoje, qualquer não está sendo vivido como um colapso emocional. E presta muita atenção nisso. Isso não é fraqueza, isso é estrutura psíquica. Na psicanálise, Sigmund Freud já dizia que o ser humano nasce regido por algo chamado princípio do prazer. O que isso significa? Que desde o início da vida, a mente busca duas coisas: evitar a dor e buscar prazer imediato. Simples assim. Por exemplo, um bebê não sabe esperar. Ele sente fome, ele chora. Ele sente desconforto, ele reage. Ele não pensa, vou esperar um pouco. Ele quer agora. Mas existe um processo fundamental para o amadurecimento. Um processo que estrutura a nossa mente, que é a passagem para o princípio da realidade. E o que é isso? É aprender que nem tudo é agora, nem tudo é possível, nem tudo depende de você, nem todo desejo será atendido no tempo que você quer. E isso não é só aprendizado, isso é construção psíquica. Agora, presta atenção nisso. Esse processo, ele não aconteceu sozinho. Ele exige algo que hoje está sendo evitado a qualquer custo, a frustração. Esse processo exige limite, ele exige ausência, ele exige não. E o não não é um erro. O não não é uma falha. O não é uma ferramenta que constrói o psiquismo. Sem o não, não existe elaboração. Sem elaboração, não existe maturidade emocional. Agora, pensa nisso. Se você cresce sem lidar com limites, sem lidar com espera, sem lidar com frustração, o que acontece quando a vida exige isso de você? Você entra em colapso. Agora vem um ponto mais sério. O problema não está só em você. O problema está na cultura. A cultura atual está sabotando esse processo psíquico. Hoje você não precisa esperar quase nada.
Você quer comida? Chega em minutos. Você quer entretenimento? Está tudo disponível, instantâneo. Você quer validação? Você posta e recebe uma resposta imediata. Você quer falar com alguém? Você manda mensagem e espera retorno em segundos. Agora, pensa no impacto disso. Você está sendo treinado todos os dias a não esperar. E aqui entra uma análise importante de Gilles Lipovetsky. Ele fala da chamada era do vazio, uma sociedade marcada pelo hiperindividualismo, pelo consumo imediato, pela busca constante de satisfação, uma cultura onde tudo precisa ser rápido, leve, instantâneo, descartável. E quando tudo vira imediato, a espera se torna insuportável. E quando a espera se torna insuportável, o desejo começa a colapsar. Porque, como mostra Jacques Lacan, o desejo humano não vive da satisfação, ele vive da falta, ele vive do intervalo, e ele vive daquilo que ainda não aconteceu. Agora, pensa no paradoxo. Você vive em um mundo que tenta eliminar a falta, mas a sua estrutura psíquica precisa dela. O resultado? Um conflito interno constante. Agora, vamos olhar isso pela neurociência. Existe um sistema no seu cérebro chamado sistema dopaminérgico. A dopamina não é exatamente prazer, ela é antecipação de prazer, ela é expectativa, ela é o quase. Agora, imagine o que acontece quando tudo vem rápido demais. Seu cérebro entra em um ciclo: quero, recebo, quero de novo, recebo, quero mais rápido ainda. E isso vai é, encurtando o tempo de tolerância, vai diminuindo a capacidade de esperar, vai reduzindo o intervalo suportável. Agora, o problema, a vida real não funciona assim. E quando você acostuma o seu cérebro ao imediato, tudo o que demora começa a parecer insuportável. E aí acontece algo silencioso. Você perde o desejo. Você perde a capacidade de sustentar o desejo, e isso é muito mais grave, porque a vida real não funciona na velocidade do seu celular. Relacionamentos levam tempo, confiança leva tempo, reconhecimento leva tempo, resultados levam tempo. Construção leva tempo, mas o seu psiquismo foi treinado para o imediato, e aí começa o colapso. Você começa a sentir ansiedade, impulsividade, desistência precoce, frustração constante. E você acha que o problema é você, mas não é. O problema é o descompasso entre o tempo da vida e o tempo que você aprendeu a tolerar. Vamos trazer isso para o concreto. Então você começa a fazer academia. Primeira semana, empolgação total. Segunda semana, ainda motivado. Terceira semana, nada mudou no corpo. O que acontece? Você desiste. Não porque não funciona, mas porque não foi rápido. Agora, outro exemplo. Você começa a estudar algo novo. No início parece interessante, mas exige esforço, exige repetição, exige erro. E o que você faz? Você larga. Agora, outro. Você começa um projeto, no começo é novidade, mas depois vira rotina. E rotina é lenta. Processo é lento. E o que você faz? Você troca. E depois troca de novo. E depois troca de novo. Percebe? Não é falta de capacidade, é incapacidade de sustentar o processo. Aqui entra Byung-Chul Han. Ele diz que vivemos na sociedade do desempenho. Você não é mais controlado por regras externas. Você é controlado por expectativas internas. Você precisa ser produtivo, ser rápido, ser eficiente, dar resultado. Agora, pensa nisso. Se tudo depende de você, então qualquer falha parece culpa sua. E quando o não aparece, você não vê como parte do processo, você vê como fracasso pessoal. E isso intensifica o sofrimento. Na psicanálise, isso pode ser entendido como um ego fragilizado, um ego que não consegue sustentar tensão.
E o que o ego faz quando não suporta? Ele foge. E essa fuga não é consciente. Ela aparece como procrastinação, distração, troca constante de objetivos, abandono. Você não percebe que está fugindo. Você acha que está decidindo, mas na verdade está evitando o desconforto. Agora eu quero te provocar. E se o problema não for o mundo? E se o problema não for falta de oportunidade? E se o problema for a sua incapacidade de sustentar o processo? E se você não está falhando? Por que não consegue? Mas por que não consegue esperar? Porque sucesso não é só talento, não é só inteligência, não é só oportunidade. Sucesso é, em grande parte, capacidade de suportar o não, sem desistir do sim maior. Capacidade de sustentar o processo, mesmo sem recompensa imediata. Capacidade de continuar, mesmo sem garantia. Então eu quero te deixar como uma pergunta: quantas coisas na sua vida você abandonou? Por que eram impossíveis, mas porque demoraram demais? Quantas versões de você nunca chegaram a existir? Porque você não suportou o tempo do processo? Pensa nisso, porque talvez o seu maior problema não seja a falta de capacidade, seja a falta de tolerância à frustração. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu preciso reaprender a esperar. E continua comigo, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar de onde vem essa ansiedade e por que você sente que nunca está satisfeito. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.